Atos capítulo 2, a partir do primeiro verso. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra poderosa do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que isso significa? Ou que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Eu quero meditar hoje com os irmãos em um tema que o Senhor colocar em nosso coração há algumas semanas, acerca desta palavra. E com certeza, da mesma forma que falou poderosamente comigo, eu sei também que falará com você. O tema desta mensagem de hoje é uma igreja de impacto, ou uma igreja impactante. Quem não gosta de festa? É difícil você encontrar, é difícil você achar alguém que não goste de festa, né? Que não goste de ser convidado para uma festa, que não goste de participar de uma festa. É difícil, né, encontrar alguém assim. É difícil encontrar alguém que rejeite, né, um convite para uma festa. É difícil alguém rejeitar o convite para uma festa. É difícil, pode acontecer, mas é muito difícil. E isso acontece desde pequeno, né? Quem sabe você já foi em uma festa com seu filho, levando o seu filho para o aniversário de um amiguinho, de um colega, e ao sair da festa, ele disse: papai, mamãe, eu quero uma festa igual no meu aniversário, né? Talvez você já tenha passado por essa experiência. Eu quero uma festa igual, faça uma festa igual. Por quê? Porque a festa demonstra, ou é sinônimo de felicidade, né? A festa é sinônimo de satisfação, de bem-estar, né? Por isso que as pessoas, elas gostam de festa, por isso que gostam de estar desfrutando deste momento desde pequenos. E a palavra do Senhor nos diz, e você viu comigo aí na leitura do capítulo 2, do primeiro verso ao verso de número 13, e nós estamos diante de uma grande festa descrita nas Sagradas Escrituras, a festa de Pentecostes, uma festa que acontecia em Jerusalém, uma festa em que reunia pessoas de todas as nações e de condições sociais,
no calendário destacam-se também 3 festas importantes: a festa da Páscoa, a festa das colheitas ou das semanas, e finalmente a festa dos tabernáculos, ou a festa do tabernáculo e das cabanas. Mas eu quero me prender com você na segunda festa que nós citamos nesta noite. A segunda festa, a festa das semanas ou das colheitas, que passou-se a chamar festa dos Pentecostes ou festa de Pentecostes, no final do capítulo ou final do século IV antes de Cristo. É nesta festa que nós temos um dos maiores acontecimentos do Novo Testamento, que você já ouviu falar, que nós falamos tanto, que nós damos tanta ênfase, que nós damos tanta importância. A festa que acontecia em Jerusalém, uma festa tão importante para o cristianismo, uma festa que trouxe uma capacitação, uma festa que trouxe uma grande preparação para o cristianismo e para a igreja. Falamos também da festa da Páscoa, uma festa caseira, nós podemos colocar isto, né? A festa da Páscoa era uma festa caseira, enquanto a festa da colheita, ou a festa das semanas, ou depois a festa de Pentecostes, era uma festa rural, uma festa agrícola, onde se expressava a alegria pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus, um momento de agradecimento a Deus pela colheita. Uma festa agrícola que, após o governo do rei Josias, foi transferida toda para Jerusalém. E ali vinham judeus, ali vinham pessoas de todas as partes, judeus também da diáspora, e é neste contexto que nós nos encontramos. É neste contexto que acontece o derramamento do Espírito Santo de Deus. Pentecostes, porque se dava 50 dias depois da Páscoa, ou seja, a festa de Pentecostes estava acontecendo depois da morte de Jesus, cerca de 50 dias, da morte de Jesus, passando 50 dias, acontecia e aconteceu a festa de Pentecostes. É neste contexto que nós estamos inseridos nesta noite. É neste contexto em que o Espírito Santo de Deus, a promessa acontece. E neste texto também nós aprendemos lições preciosas para que a igreja venha a ser uma igreja impactante, uma igreja que faça realmente a diferença onde está. Era um contexto totalmente voltado para isso. E eu creio e acredito que este dia foi escolhido pelo próprio Deus, porque ali existiam pessoas que falavam diversas línguas, pessoas de diversas partes, com certeza pessoas que falavam as suas próprias línguas, os seus próprios dialetos, como nós podemos entender através das Sagradas Escrituras, da palavra do Senhor. E este é o meio em que tudo isso acontece. A palavra do Senhor também nos diz que cerca de 120 homens estavam reunidos em uma casa, um lugar próximo de onde acontecia a festa, próximo do templo. E ali homens estavam reunidos, buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que naquele momento surge um som como de um vento. Um som como de um vento. Ou seja, um som que era semelhante a um vento. Um som que despertou a curiosidade das pessoas a ponto de trazê-las para perto daquele lugar posteriormente. Ali chegou o Espírito Santo, a promessa estava acontecendo. Ali ouviu-se línguas das variadas etnias que estavam. Ali nasce a igreja, uma igreja impactante, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus,
uma igreja em que viria a fazer esta diferença, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Esta história teve um início, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando desta comunhão com o Espírito Santo, desfrutando desta noite de louvor, desta noite de adoração ao Senhor, desta noite de exaltação ao Senhor, desta noite tão gloriosa, participando daqui a pouco da ceia do Senhor, um momento ímpar na presença de Deus. Teve um começo essa história, teve um começo. A palavra do Senhor também nos diz que naquele dia aconteceu de línguas como de fogo sendo repartidas sobre aqueles 120, aquelas 120 pessoas que ficavam, o sentido é esse realmente, como línguas de fogo que ficavam sobre a cabeça daquelas pessoas. Tamanho era o poder e a essência do Espírito Santo naquele lugar. Mas eu quero compartilhar com os irmãos de uma forma rápida algumas lições que fizeram desta igreja uma igreja de impacto, uma igreja impactante, uma igreja que fez a diferença em todo o seu contexto de vivência, uma igreja que trouxe os seus frutos, alguns ensinamentos que devem fazer parte da igreja atual, desta igreja que nós esperamos que um dia o Senhor Jesus estará vindo buscar. Algumas características desta igreja impactante, que deve fazer parte desta igreja, que deve fazer parte da minha vida e da sua vida como igreja do Senhor Jesus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Uma igreja de impacto, em primeiro lugar, uma igreja de impacto nasce da unidade e de um relacionamento verdadeiro. Uma igreja de impacto nasce da unidade e de relacionamentos verdadeiros. Acompanhe comigo. O verso 1 diz: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Esta palavra reunidos, em que o autor, Lucas, ele expressa, tem um sentido de um completando o outro. Olha que interessante. Esta palavra reunidos também tem o sentido de um completando o outro. Ou seja, existia um propósito ali. Existia um propósito naquele dia, naquela casa. Um estava completando o outro. Estavam tão envolvidos, estavam tão desejosos da presença de Deus, que um completava o outro, que um estava na dependência do outro. E é isso que nós devemos entender quando falamos que uma igreja de impacto nasce realmente da unidade de relacionamentos verdadeiros. Estavam ali de comum acordo, estavam ali em um só sentimento, estavam ali em uma só fé. Claro, poderiam ter as suas diferenças, mas estavam ali todos no mesmo lugar, estavam ali todos em um mesmo lugar, reunidos, um completando o outro, de comum acordo. Mas pastor, como eles se completavam? Se completando através do momento, desfrutando daquele momento, orando, buscando a face de Deus, orando, quem sabe, eu acredito, uns pelos outros, buscando a presença poderosa deste Deus que está acima de todas as coisas, daquele que um dia fez uma promessa. Estavam ali crendo
que aquele momento tinha chegado. Estavam unidos em um mesmo propósito. Isso deve fazer parte da nossa vida como igreja. O único propósito que deve nos mover continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Este é o único propósito das nossas vidas. Este é o único propósito da igreja, o fazer com que o nome de Cristo seja conhecido. Eles se completavam através da doação de uns pelos outros, se importando um com os outros, se importando uns com os outros, tendo esta vivência de doação, e tinham aprendido com Cristo, que tinham aprendido através das palavras de sabedoria de Cristo, se completavam através da harmonia em Cristo, através de um bom relacionamento. Harmonia em Cristo, não uma desarmonia em Cristo, um campo harmônico, tudo através de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, ou seja, tinham o mesmo propósito ali, tinham algo em comum, algo em comum. Eu vejo que uma igreja impactante é uma igreja em que realmente Cristo vem a ser o centro de todas as coisas. Uma igreja que venha a ser conhecida pela sua unidade. Uma igreja que venha a ser conhecida por esta unidade de preocupação, de doação, de um dependendo do outro, de um se preocupando com o outro. Esta é a essência também do Evangelho de Cristo. Foi para isso que Cristo me chamou e chamou a você também, para vivermos como uma família. É muito bonito no começo do culto cantarmos uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. É este sentido de família. É bonito cantarmos, mas também é melhor ainda quando vivemos, quando desfrutamos desse relacionamento como uma família em Cristo Jesus, sendo um corpo em Cristo, uma unidade, não uma uniformidade. Unidade é diferente de uniformidade. A uniformidade é imposta. A uniformidade, ela machuca. A uniformidade, ela é através do domínio. A uniformidade é passageira. Um dia Paulo, ele vê esse conflito na igreja de Corinto, em que a discussão era: nós somos de Paulo, o pensamento que deve predominar é o de Paulo. Outros se levantavam e diziam: somos de Apolo, o pensamento que deve predominar é o de Apolo. Aí Paulo põe um ponto final em tudo: nós somos a igreja de Cristo, e quem deve governar todo o pensamento é Jesus Cristo de Nazaré. Uniformidade não é unidade. A uniformidade é passageira. A unidade não. A unidade é eterna. É esta unidade. E a palavra do Senhor nos diz, Paulo também cita isto quando escreve aos Efésios, que eles deveriam manter e preservar a unidade no Espírito, pela paz. Esta unidade
que deve fazer parte da nossa vida, esta unidade que deve fazer parte de nós. Como eu já disse, estavam ali, claro que estavam, tinham as suas diferenças, mas o amor, o zelo e o cuidado prevalecia acima de todas as coisas. Prevalecia acima de todas as coisas. Prevalecia. Isto é que nós devemos viver sobre as nossas vidas também. Uma igreja de impacto nasce da unidade de um relacionamento verdadeiro. Segundo lugar, segunda lição que nós encontramos: uma igreja de impacto é aquela em que a sua expectativa só pode ser suprida por algo que venha do céu. Acompanhe comigo o que diz o verso de número 2. De repente veio do céu, de repente veio do céu, um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. De repente veio do céu. A nossa vida como igreja não deve ter nenhuma expectativa a não ser daquilo que venha do céu. A minha expectativa, ela não pode estar em nada mais além daquilo que venha do céu, aquilo que venha de Deus para a minha vida. Essa expectativa eu não posso colocá-la em homens. Essa expectativa não deve ser colocada em nada, a não ser em algo que venha do céu. Sabe por quê? Porque nada me completa tanto, nada, o que vejo, nada me completa tanto, nem mesmo o que faço. O que me completa de verdade é aquilo que vem do céu. É este complemento, é esta eternidade que está dentro do homem, e que eu preciso deste complemento. É este complemento que eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar, em que eu não posso ser completo e ser satisfeito através dos prazeres da minha vida, através daquilo que eu acho que possa me satisfazer, aquilo que possa satisfazer os meus desejos. É aquilo que uma pessoa não pode me conceder, que uma pessoa não pode me dar. Meu irmão, nós como igreja, a nossa expectativa deve ser sempre aquilo que vem da presença de Deus. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns podem confiar no seu poder, outros podem confiar em tudo aquilo que conseguiram durante a sua vida, mas nós sabemos que tudo isso é passageiro. Aquilo que nos preenche eternamente é a presença de Deus. Aquilo que vem do céu é o que realmente me completa. Aquilo que vem do céu é o que realmente me faz ser diferente. Aquilo que vem do céu é o que me leva a ter experiências com Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor aí no verso 2: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa. Ou seja, aquele som, ele penetrou dentro da casa, ele se apossou daquele lugar, e toda a casa do qual estavam assentados ficou preenchida por aquele som. É interessante essa expressão assentados. Eles estavam assentados. Alguns doutrinadores colocam algo que eles estavam realmente nesta comunhão, e poderia realmente até, é uma suposição, até estar no momento do repartir do pão, por essa expressão assentados.
mas veio um som, pela comunhão, e pela direção e pela posição que eles estavam. Algo que venha do céu é aquilo que me preenche. Nós temos visto nos dias de hoje homens sendo colocados na vitrine. É só você ligar a sua televisão e homens sendo colocados na vitrine. Permita-me a franqueza, sendo tratados como ídolos. Mas aquilo que me completa e aquilo que me preenche, aquilo que me faz sair da igreja, é aquilo que vem do céu. É a presença de Deus. Isto é inegociável no Evangelho de Jesus Cristo. Isto é inegociável no Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro lugar, uma igreja de impacto é aquela em que prevalece a direção do Espírito Santo de Deus. Olhe comigo o que diz o verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Não era nada vindo do homem, não era uma imposição do homem, não era algo imposto pelo homem, não era algo que vinha do coração do homem, era algo que vinha do coração de Deus. O Espírito Santo de Deus preencheu aquele lugar. Era como se o Espírito Santo estivesse dizendo: agora deixe que eu faça do meu jeito. Uma igreja de impacto é uma igreja que venha a ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu como igreja, a minha vida como igreja, é uma vida que venha a ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Tendo esta ligação com o Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender, meu irmão, aquilo que Deus quer de nós, e nós entendemos isso através do meu relacionamento e do nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não era nada do homem, não era nada da carne, era algo do Espírito. Sabe por quê? Quando somos direcionados pelo Espírito, não há lugar para a carne. Quando a nossa vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, não há lugar para a carne, porque isso me aproxima de Deus, isso me aproxima do Senhor, isso me aproxima desta presença poderosa de Deus. É como se o Espírito estivesse dizendo: agora deixa comigo. Como o Espírito os capacitava, ou seja, a capacitação não vinha deles, a capacitação vinha do Espírito Santo de Deus. E é esta capacitação que nós devemos buscar em sua presença. O Espírito Santo é quem deveria reger tudo a partir daquele momento. O Espírito Santo de Deus precisa direcionar e continuar regendo a nossa vida, amém ou não? Eu preciso entender, meu irmão, que este relacionamento com o Espírito Santo eu posso ter, você pode ter. Deus continua falando. Deus continua falando. Pastor Marcelo Gomes, ele diz que Deus continua falando, e ele cita 3 formas em que Deus continua falando. Deus continua falando através da Bíblia Sagrada, o ponto de partida para ouvir a voz de Deus, pois ela revela o caráter e a grandeza de Deus. A Bíblia Sagrada é o meu ponto de partida para ouvir a voz de Deus. Eu preciso tanto ouvir a voz de Deus, alguém poderia orar por mim. Meu irmão, a Bíblia Sagrada é o ponto de partida para ouvirmos a voz de Deus, para
ouvimos a voz de Deus, pois ela revela o caráter e a grandeza de Deus. Deus fala através das Sagradas Escrituras. Deus continua falando e Deus fala também através de pessoas. Deus usa pessoas que nós menos esperamos. Deus usa pessoas que nós menos esperamos. Nós que muitas vezes não entendemos, porque nós queremos limitar o falar de Deus. Nós achamos que Deus pode falar através de A, B ou C. Mas Deus fala através da vida de quem nós menos esperamos. Sabe por quê? Para que não venhamos levantar ídolos nas nossas vidas. Por isso que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e no lugar que Ele quer. Deus pode falar com você na fila de um banco. Deus pode falar com você na rua. Deus pode falar com você na padaria. Se Ele tiver que falar, Ele vai falar, porque Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele continua no controle de todas as coisas. É o Espírito Santo que deve dirigir a nossa vida, é o Espírito Santo que deve direcionar a nossa vida. E terceira forma de Deus falar, Deus fala no meu íntimo. E como eu disse alguns dias atrás, quando nós ministramos, Deus fala, e Ele continua falando. Se eu não estou ouvindo, o problema não é com Ele, o problema é comigo, pois Ele continua falando. Ele continua falando. Deus continua falando, e eu posso ter este relacionamento com este Deus maravilhoso, com este Deus poderoso. Uma igreja de impacto é uma igreja em que venha realmente experimentar a direção do Espírito Santo de Deus. Uma igreja de impacto é aquela que existe comunicação no Espírito Santo. Quarto lugar, uma igreja de impacto é aquela em que existe a comunicação no Espírito Santo. Olha o que diz comigo o verso de número 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Verso 8. Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Quando o Espírito Santo desceu, o som de um vento foi tão forte que aqueles que estavam em volta correram para ver o que estava acontecendo. E ali, aqueles 120 homens começaram a falar em línguas que as outras pessoas pudessem entender. Já imaginou isso? O Espírito Santo desce sobre a igreja hoje, e ao redor existem franceses, italianos, ingleses, e eles correm para cá, e eles conseguem entender aquilo que estava se falando dentro da casa. Comunicação através do Espírito Santo. É uma igreja que se permite entender. Esta é uma igreja impactante. É uma igreja que se permite entender. E o espanto: esses homens não são galileus? Como que nós conseguimos entender o que eles estão falando? Os galileus ficavam na parte norte, perto ali dos gentios. Por isso que eram tanto quanto desprezados. Por isso que existia esta frase: não são estes galileus? Como se estivessem dizendo: nem estudos têm, nem estudaram, como que estão falando a nossa língua? Comunicação através do Espírito Santo de Deus. Uma igreja de impacto
é uma igreja que se permite entender através do Espírito. Aí estava se cumprindo, em que a vontade do Senhor se cumpriria em todas as nações da terra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ali estava acontecendo a demonstração do que deveria ser o Evangelho de Cristo. O Evangelho deveria ser espalhado, o Evangelho deveria ser entregue a todos, sem distinção. Uma igreja de impacto é uma igreja que se permite entender através do Espírito. E em último lugar, quinto e último lugar, uma igreja de impacto é aquela em que o propósito seja proclamar as maravilhas de Deus. Olha comigo o verso de número 11, que diz assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uma igreja de impacto é uma igreja em que o seu propósito seja proclamar as maravilhas de Deus. Esta é uma igreja que vai impactar o mundo. Uma igreja em que o seu propósito venha a ser realmente este: proclamar as maravilhas de Deus, pois o nosso Deus, Ele é um Deus de grandes maravilhas. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, Ele é um Deus de grandes feitos. Uma igreja impactante é uma igreja em que nasce da unidade, em que preserva a unidade e relacionamentos verdadeiros e sinceros. Uma igreja impactante é uma igreja em que a sua expectativa não está em nada além aquilo que venha do céu. Uma igreja impactante é uma igreja que prevalece a direção do Espírito Santo. Uma igreja impactante é uma igreja em que permite ser entendida através da comunhão do Espírito Santo. Uma igreja impactante é uma igreja que a sua vida seja para proclamar as maravilhas de Deus. Que possamos ser esta igreja impactante e que o mundo conheça a este Jesus, para que o nome dele seja glorificado para sempre. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor nesta noite.